senhoras e senhores, boa tarde. Estamos reunidos em sessão pública solene para prestigiarmos a cerimônia simbólica de transmissão de cargo ao novo reitor da Universidade Federal do ABC, professor doutor Dácio Mateus, e posse do vice-reitor da instituição, professor doutor Wagner Carvalho. A solenidade desta tarde possui um significado especial para a história de nossa universidade. Trata-se de um momento festivo que consolida, finalmente, perante todos os presentes, o início de uma nova gestão na reitoria da UFABC, assumida pelo professor doutor Dácio Mateus, reitor eleito pelo Colégio Eleitoral, após consulta à comunidade por meio de um processo democrático que considerou, pela primeira vez, peso paritário de votos às categorias, e cuja escolha foi referendada pelas autoridades da República. Convidamos para compor a mesa de honra o reitor da UFABC, gestão 2014-2018, professor doutor Cláudio Capelli. O vice-reitor da UFABC, gestão 2014-2018, e reitor da UFABC, gestão 2018-2022, professor doutor Dácio Mateus. O vice-reitor da UFABC, gestão 2018-2022, professor doutor Wagner Carvalho. O secretário executivo substituto do Ministério da Educação, senhor Felipe Sartori Sigolo. O vice-prefeito da cidade de Santo André, senhor Luiz Zacarias de Araújo Filho, representando o prefeito do município, senhor Paulo Serra. A reitora da Universidade Federal de São Carlos, professora doutora Wanda Aparecida Machado Hoffmann. A reitora da Universidade Federal de São Paulo, professora doutora Soraya Schoubs Maia. Nesta oportunidade, agradecemos e registramos o comparecimento das seguintes autoridades: José Paulo Ganzelli, representando o diretor do Instituto de Botânica de São Paulo, senhor Luiz Mauro Barbosa. Emma Ota, pró-reitora adjunta de pesquisa da Universidade de São Paulo, representando o reitor da instituição, professor Varran Agopian. Silvia Donini, secretária de Educação de São Bernardo do Campo, representando o prefeito municipal de São Bernardo do Campo. Hiroyuki Minami, secretário do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, representando a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Luiz Zacarias, representando o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Sérgio Roberto Nobre, vice-reitor da Universidade Estadual Paulista. Adalberto Fázio, reitor da UFABC, gestão 2008-2010 e diretor pró-tempore do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, CNPEM. Rui Henrique de Albuquerque, representando o presidente do Conselho de Administração do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, CNPEM, o senhor Rogério César de Cerqueira Leite. Professora Maria de Lourdes Roque, diretora regional do SESI Santo André. Jarbas Toné Santos de Almeida, diretor da Faculdade de Tecnologia de Mauá. Professor doutor Marcos Sidney Bassi, reitor da Universidade de São Caetano, representando o prefeito José Aurique Júnior. Professora Vanessa Ishikawa Rasoto,
vice-reitora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Renata Martins Sampaio, representando o diretor do Instituto Ecológico Agrícola Celso Vegna. Oswaldo Luiz Alves, vice-presidente regional de São Paulo da Academia Brasileira de Ciências, também representando o presidente da Academia Brasileira de Ciências, senhor Luiz Davidovich. Nelson Sás, vice-reitor da Universidade Federal de São Paulo. Agradecemos também a presença do diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas, professor Dr. Rony Mioto, da vice-diretora do Centro de Ciências Naturais e Humanas, professora doutora Paula Homem de Mello, do diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, professor doutor Haruki Tanaka, da vice-diretora do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, professora doutora Maria Gabriela da Silva Martins Cunha Marinho, do diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, professor doutor Marcelo Bussotti Reis, da presidenta do Diretório Central dos Estudantes, senhora Sara Lorena dos Santos, da coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do ABC, senhora Renata Silva, da presidenta da Associação dos Docentes da UFABC, professora doutora Maria Carlotto. Agradecemos também a presença dos membros do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFABC, do corpo dirigente atuante na gestão 2014-2018, do corpo dirigente indicado para a gestão 2018-2022, de todos os convidados e de toda a comunidade universitária que nos prestigia neste momento. Passamos a palavra agora ao magnífico reitor da UFABC, gestão 2014-2018, professor doutor Klaus Capelli, para que proceda a abertura desta solenidade. Declaro aberta a sessão solene de transmissão do cargo de reitor e posse de vice-reitor da Universidade Federal do ABC. Convidamos a todos para que solenemente acompanhemos o hino nacional brasileiro, que será cantado pelo coro UFABC.
É com grande satisfação que passamos a palavra ao magnífico reitor da UFABC, gestão 2014-2018, professor doutor Klaus Capelli. Boa tarde. Eu cumprimento o reitor Dácio. Em nome do professor Dácio, eu saúdo os membros dos conselhos superiores da UFABC aqui presentes. Eu cumprimento o secretário executivo do Ministério da Educação, secretário Felipe Sigolo. Em nome do secretário Felipe, eu saúdo todas as demais autoridades presentes. Eu cumprimento o professor Wagner, vice-reitor da Universidade Federal do ABC. Em nome do professor Wagner, eu saúdo os integrantes da comunidade da UFABC. Cumprimento o vice-prefeito Luiz Zacarias, vice-prefeito de Santo André. Em nome do vice-prefeito, eu saúdo os representantes de Santo André, dos outros municípios e de toda a região do Grande ABC. Eu cumprimento as colegas reitoras Soraya e Wanda, reitoras da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade Federal de São Paulo, respectivamente. Em nome das reitoras, eu saúdo os representantes das outras universidades e instituições acadêmicas e científicas aqui presentes. Eu gostaria de dividir minhas curtas palavras em duas partes. Uma falando de sucessos e a outra falando de desafios. Falando de sucessos, o melhor ponto para começar são os alunos dessa universidade. Os alunos são a razão de existir da universidade. Então começaremos pelos alunos. Nos 4 anos e 4 meses do mandato que compartilhei como professor Dácio, a quantidade de alunos atendidas pela UFABC apenas nos cursos presenciais de graduação e pós-graduação aumentou em 50%, líquido, já tirando aqueles que saíram da universidade, um aumento líquido de 50%. Foi possível, então, de oferecer uma formação na UFABC a uma quantidade significativamente maior de alunos. Sabemos que tem uma demanda reprimida muito grande ainda, mas houve 50% mais de alunos que compartilham conosco esses espaços. E esses alunos trouxeram muita alegria, muito orgulho para a universidade. Entre tantos exemplos que eu poderia citar, se tivéssemos a tarde inteira, eu vou lembrar apenas alguns poucos. Nós tivemos alunos que foram participar no Campeonato Internacional de Física e voltaram tendo conquistado em 2 anos consecutivos lugares entre as primeiras colocações de todas as universidades de todas as nações. Tivemos uma aluna que ganhou o direito de discursar na ONU. Vimos o surgimento e a consolidação de entidades estudantis como o Enactus, o I3E, a Arpia, a Bateria, que ganharam prêmios e reconhecimentos, inúmeros prêmios. Esses são alunos inspirados e alunos inspiradores. E esses são alunos que trouxeram muita alegria para a nossa instituição. Cada aluno que frequenta o UFABC, independentemente das notas, dos conceitos, do rendimento, do futuro caminho, por estar aqui conosco, por estar estudando, aprendendo, convivendo aqui conosco, trouxeram muita alegria ao UFABC, a nossa instituição. Uma instituição que foi, nesse período, avaliada de inúmeras formas, nacionais e internacionais. Eu vou citar apenas algumas delas. Talvez a avaliação mais importante
ao qual as universidades brasileiras estão sujeitas é o IGC, o Índice Geral de Cursos, elaborado pelo Ministério da Educação. O secretário Felipe aqui tem sido um grande parceiro da Universidade Federal do ABC, e o MEC que elabora o IGC. O IGC avalia anualmente todas as instituições de ensino superior do país. Públicas, privadas, universidades, faculdades, são mais que 2.000. Destas mais que 2.000, apenas 12 tiveram nota máxima. Isso 0,6%. Todo ano, desde que a UFBC passou a ser avaliada, a UFBC tem entrado nesse extrato dos 0,5% a 0,6% das universidades com nota máxima. São apenas 12 mais de 2.000. Vamos olhar para um outro ministério, o Ministério de Ciência e Tecnologia. O CNPq, a principal agência, uma das principais agências do MSCTIC, recentemente honrou a UFBC como uma menção especial de agradecimento por ter criado o programa de doutorado acadêmico industrial. E vamos olhar além da esplanada dos ministérios. A Folha de São Paulo, desde que criou o seu ranking das universidades brasileiras, em toda a edição a UFBC aparece como a primeira colocada em internacionalização. Eu me lembro quando saiu essa matéria pela primeira vez, o texto falava de zebra no ABC. No ano seguinte, a UFBC saiu de novo em primeiro e não se falava mais em zebra. Na terceira edição, a UFBC apareceu mais uma vez em primeiro e se começou a falar de um novo paradigma. Passando agora para olhares internacionais, o ranking Skimago identificou em todas as suas edições, que incluíram a UFBC, nossa instituição não só como a primeira colocada em internacionalização, mas também como o maior impacto da sua produção científica. E o Times Higher Education, talvez um dos rankings mais conceituados e respeitados de todos, ele faz uma coisa interessante. Ele elabora rankings setoriais que permitem comparar, se não igual com igual, pelo menos parecido com parecido. No ranking das universidades criadas no novo milênio, não as universidades milenares, mas milenais, a UFBC foi ranqueada como a 18ª melhor do mundo. Então, vice-prefeito, eu tive uma vez a oportunidade de falar para o prefeito Paulo Serra que tem lugares no mundo inteiro que conhecem Santo André através da UFBC. Então, todos sabem que eu poderia estender essa lista, mas eu fiz questão de destacar escolher alguns destaques aqui que mostram olhares complementares, alguns nacionais, outros internacionais, alguns focados na qualidade de ensino, outros focados na qualidade de ensino. Os resultados que a UFBC obteve nessas avaliações são ao mesmo tempo resultado e ilustração do que eu chamo os 4 I. O I de interdisciplinaridade, o I de internacionalização, o I de inclusão e o I de inovação. Os 4 I da UFBC têm servido em todo esse período difícil que foram os últimos anos como linhas mestre para nos orientar nas difíceis decisões a tomar. E, de fato, tivemos que tomar decisões difíceis, porque nesse ano não foi toda uma época de sucessos e conquistas. Passamos por crises e ainda estamos passando por crises. É óbvio que nós passamos por uma crise econômica financeira, talvez no mínimo, uma das mais graves recessões do Brasil, da história do Brasil. O impacto disso pode ser ilustrado aqui no UFBC por um único número apenas. O custeio por aluno da UFBC em 2017, no ano passado, em números reais, já corrigido pela inflação, foi 4 vezes menor do que o custeio por aluno
no auge de disponibilidade de recursos para as universidades em 2012. Por aluno, 4 vezes menor. Em paralelo com essa crise econômica financeira, que nos obrigou a tomar inúmeras decisões difíceis, sabemos todos que passamos por uma crise política institucional nacional. E também vou ilustrar o impacto disso na UFBC, citando um número que sempre causa surpresa. Nos 4 anos e 4 meses do mandato que compartilhei com o professor Dácio, nós tivemos nada menos que 8 ministros no Ministério da Educação e 6 no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Isso é uma sinalização de uma instabilidade institucional muito grande. E além da crise econômica e da crise institucional, estamos sendo testemunhas de uma crise de natureza mais social, uma crise de convívio, a polarização da sociedade. As pessoas começam a tratar pessoas com outras opiniões como inimigos e não como o que são, seres humanos com outra opinião. Tratam eles como inimigos. Facilitado talvez pelas redes sociais, os novos hábitos de comunicação nas redes sociais, nós vimos, não só aqui na UFBC, mas em todas as instituições, toda a sociedade, e eu acredito em todos os países, um aumento da intolerância, do ódio, do denuncismo, do preconceito, uma agressividade sem limites que permeia as instituições, permeia a sociedade, infelizmente também se faz presente aqui na UFBC. Na minha avaliação pessoal, essa crise de convívio é mais grave do que a das instituições e a financeira. Vai deixar sequelas mais duradouras. Então eu faço aqui um apelo. Vamos procurar o que nos une e não o que nos divide. Vamos lembrar que educação tem 2 sentidos. Educação significa instrução, mas educação também significa tratar o outro com respeito, com dignidade. Precisamos lembrar que, como instituição de ensino, que tem educação como uma das suas missões, vinculada ao Ministério da Educação, que precisamos lembrar em cada uma das nossas decisões, dos nossos atos, esses 2 sentidos de educação: instrução e tratamento do ser humano com respeito e dignidade. O professor Dácio e o professor Wagner, pelos seus currículos e pela sua atuação na UFBC, representam educação nesses 2 sentidos. Com vocês, a UFBC estará em ótimas mãos. A mim, nesse momento, resta apenas agradecer. Agradecer a todos os presentes por prestigiar essa solenidade. Agradecer a todos os membros da minha equipe de gestão pelo excelente trabalho realizado. Agradecer mais uma vez ao Dácio e ao Wagner por aceitar a tarefa hercúlea de conduzir a UFBC nos próximos 4 anos. E, o mais importante de todos, agradecer a minha esposa, Andresa, amor da minha vida, que tem estado ao meu lado durante todo esse tempo. Obrigado. Para fazer a saudação à gestão que se encerra, convidamos ao palco, neste momento, o reitor da UFABC, gestão 2008-2010, professor honoris causa da UFABC, Adalberto Fázio.
Boa tarde a todos e a todas. Gostaria primeiramente de saudar e parabenizar o magnífico reitor Klaus Capelli, que encerra a sua gestão. Parabenizar o colega eleito, o magnífico reitor Dácio Mateus, o vice-reitor Wagner Carvalho. Me deram uma tarefa de falar durante 5 minutos. Eu tentarei falar nesse tempo. E antes, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os colegas da mesa, o secretário executivo do Ministério da Educação, o senhor Felipe Sartori, vice-prefeito da cidade de Santo André, Luiz Zacarias, a reitora da Universidade Federal de São Carlos, Wanda Machado Hoffmann, a reitora da Universidade Federal de São Paulo, Soraya Souto, e aqui inicio a minha pequena homenagem, a minha saudação colega e amigo Klaus Capelli. É uma honra, obviamente, estar participando dessa importante cerimônia da posse de um novo reitor, o professor Dácio, e o vice-reitor Wagner Carvalho. A UFABC está completando 12 anos. É importante saber que a UFABC ela nasceu de uma amálgama de importantes experiências vividas em nossa comunidade. Aqui, para a formação dessa universidade, reuniram-se vários colegas importantes na área da ciência, da tecnologia e da educação para criar esse modelo pedagógico. Tivemos 3 reitores pro tempore. Não é só ministro que muda também. Reitor pro tempore também muda rapidamente. Nós tivemos em pouco tempo 3 reitores pro tempore. Primeiramente, o ex-reitor da Unicamp, que foi o professor Hermano Tavares, seguido pelo professor Bevilacqua, que era originário da UFRJ e um dos criadores da COP, que revolucionou a integração entre a pesquisa e suas aplicações. Por terceiro, eu, vindo da USP, dei minha modesta contribuição na implantação, depois com os regimentos, estatutos. Nós tivemos o primeiro reitor eleito, que foi o professor Walter, formado pelo ITA, e foi pró-reitor de pesquisa da Unicamp. E depois, o professor Klaus Capelli veio formado na Universidade de Würzburg, que eu acho que é uma universidade que tem 3 ou 4 prêmios Nobel em Física. É uma formação que, se ninguém sabe, o professor Klaus foi um dos alunos destacados na área de Física, depois seguindo sua carreira como um grande pesquisador na área de Física. A gênese, eu vou colocar para vocês, uma colaboração científica com o Klaus. E eu já era reitor aqui quando ele me falou que ele estava muito interessado em conhecer o nosso projeto pedagógico. O professor Klaus ficou realmente fascinado pelo projeto e eu falei, então faz um concurso na UFABC. E assim ele fez, passou e está aqui com a gente. Resumindo, Klaus deixou a USP e veio à UFABC. Após 4 anos e 4 meses de mandato, ele deixa a reitoria com um sucesso muito grande nas suas empreitadas. E viveu um tempo difícil, como ele acabou de relatar. Um tempo diferente do tempo que eu passei aqui como reitor.
nós tínhamos muitas obras, mas nós tínhamos o orçamento e tínhamos o financeiro. Essa dificuldade veio a posteriori, exatamente na gestão do professor Klaus Capelli. Talvez o maior desafio para os reitores da UFABC, e isso eu digo de minha parte, e olhando também a gestão do professor Klaus, é manter vivo o projeto pedagógico. Hoje, várias universidades seguem na mesma direção. E isso não é uma tarefa fácil. E a melhor maneira de avaliar um projeto pedagógico não é olhar ao ranking no CNPq, tabela da CAPES, que a gente pode considerar, mas a melhor forma de olharmos o sucesso de uma instituição é olharmos os alunos que formamos. As instituições são conhecidas pelos alunos que formamos. Essa é a regra principal. E aí nós comprovamos com números, como o professor Klaus falou, números, prêmios. Os alunos nossos têm empregos, teses, publicações, etc. Durante a gestão, com todo o sacrifício, eu estava aqui como professor visitante e vi aqui a inauguração do bloco dos laboratórios, a biblioteca do bloco C, a finalização do campus de São Bernardo. Esse bloco, por exemplo, dos laboratórios, ele é fantástico. Agora, um recado para o próximo reitor. O laboratório tem que ser multiusuário. A USP e a Unicamp, elas não conseguem formar um laboratório multiusuário da forma que nós temos aqui. E a razão é o passado. Concluindo, o professor Klaus falou dos 4 Is que nós destacamos: a inovação, a internacionalização, a inclusão social e a interdisciplinaridade. Eu incluiria mais um I, o influente. Eu acompanhei de longe, estando perto, a participação do professor Klaus junto aos seus pares, por exemplo, da Andifes. Influenciar de forma a mostrar a nossa experiência e tentar trazer mais experiências como é a FABC ao nosso país. Creio que um desafio tão importante quanto de criar esta experiência inovadora é difundir a experiência da multidisciplinaridade, da flexibilidade curricular, do aproveitamento do ano letivo, do caráter social, de uma aproximação com a sociedade, o que é importante, e com aproximação com os setores industriais. Essa não é uma função somente de reitores, essa é uma atribuição de todo o corpo docente da UFABC que deve estar engajado no projeto. Devemos levar essa experiência utilizando o paradigma para as novas instituições. Não esquecer que a UFABC nasceu de outras experiências vividas em outras universidades, pensando em uma universidade do novo formato. Finalizo desejando muito sucesso ao professor Klaus, às suas novas empreitadas, e não poderia deixar de concluir e desejar o sucesso aos novos que assumem, os colegas Dácio e Wagner, e o ex-reitor Adalberto Fázio está à disposição, se eu puder ajudar em alguma coisa. Muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez ao meu amigo Klaus Capelli. Obrigado.
agradecemos as palavras do professor Adalberto Fázio, que neste momento procederá à entrega de uma homenagem de agradecimento ao professor Cláudio Capelli. A placa de homenagem entregue ao professor Cláudio Capelli traz os seguintes dizeres: homenagem ao reitor da Universidade Federal do ABC por sua inestimável contribuição ao desenvolvimento da ciência e desta instituição e pelos referenciados esforços de sua gestão em prol de uma UFABC mais interdisciplinar, inclusiva, inovadora e internacional. Para homenagearmos a gestão que se encerra e saudar a que se inicia, contaremos em instantes com a apresentação do coro UFABC, sob a regência do maestro Roberto Ondei, a quem convidamos para apresentar brevemente o grupo antes de prestigiarmos a atração. Olá, boa tarde a todos. Desculpem. Esse é o coro da Universidade Federal do ABC. É realmente um prazer, uma alegria muito grande para nós estarmos aqui hoje, de coração, né, para cantarmos aí tanto para o professor Klaus quanto para o professor Dácio. Importante dizer que a primeira apresentação do coro foi no dia 7 de fevereiro de 2014, exatamente na posse do professor Klaus, que é ou foi cantor de coro na Alemanha, não sei se está cantando, né? Mas como um bom alemão, cantou em coro lá na Alemanha, né? E queria agradecer muito realmente ao professor Klaus por esses 4 anos, porque foram os anos, desculpe, eu estou gripado, foram os anos em que o projeto do coro foi construído, né? Então, nesses 4 anos, o coro foi institucionalizado e foi criado como um projeto estratégico dentro da PROEC. Então, nós temos muito de coração a agradecer ao professor Klaus, ao professor Dácio e ao professor Daniel também, que está ali sentado, né, por esse projeto, também pelos projetos que nós fizemos musicais. Como músico da cidade é um grande orgulho, né, de trabalhar aqui no UFABC e ter trabalhado com o professor Klaus, que inclusive também trouxe para cá a professora Patrícia Vanzella, lá de Brasília, que criou um curso de pós-graduação inédito no Brasil, que é o curso de cognição musical, que eu inclusive tive a honra de pertencer e pretendo voltar a pertencer. Então, o que nós podemos dizer ao senhor é muito obrigado, né? E ao professor Dácio, desejar muitas felicidades, boa sorte e dizer que nós estamos juntos aí, tá bom? Nós trouxemos um repertório, 4 músicas do repertório de música popular brasileiro, que trazem uma ideia de fim, recomeço, né? Uma ideia também de interdisciplinaridade e um resumão do Brasil. O professor Dácio também, para quem não sabe, canta, né, em grupo vocal. Então nós conversamos sobre o nosso repertório e nós decidimos trazer um repertório de MPB e que prestigia os grupos vocais. Então a primeira música é o Ponta de Areia, que é um arranjo do Fernando Brant, que foi composto pelo grupo Boca Livre. Segundo é o Sabiá, do Tom Jobim e Chico Buarque, também um arranjo para coro. Terceiro é um arranjo do Mulher Rendeira, do professor falecido da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Alberto Pinto Fonseca, né, que fala com essa questão da interdisciplinaridade. Você me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar, né? E a quarta e última também foi escrita por um grupo vocal, que é o grupo Garganta Profunda, que é o Lata d'Água na Cabeça. Então, 4 músicas de MPB. Obrigado aí a todos pela atenção e espero que vocês gostem.
Agradecemos ao coro UFABC pela belíssima apresentação. Para saudar o novo reitor da UFABC, o professor Dácio Mateus, e prestar-lhe homenagem de agradecimento por sua atuação como vice-reitor da gestão que se encerra, convidamos ao palco, neste momento, a servidora técnico-administrativa, senhora Lídia Pansev Pereira. Porventura me emocionar. Eu sou emotiva e o momento também é um momento de muita alegria, de muita emoção. É uma honra representar os técnicos administrativos, as técnicas, as mulheres da UFABC, as docentes, as alunas, as terceirizadas, as estagiárias. É uma honra estar aqui representando nesse momento tão importante para a universidade e prestando essa homenagem ao professor Dácio. É uma honra, como técnica administrativa e como mulher, tomar parte dessa celebração, principalmente porque esta tem um gosto especial. Desde a consulta pública, na qual, por meio da paridade, quando pudemos registrar, de fato, na história desta universidade, a vontade da comunidade, até a efetiva nomeação do professor Dácio pela presidência da República, foram muitas emoções. Mas, enfim, nossa vontade foi referendada. Professor Dácio, há pouco mais de 4 anos, em seu discurso de posse como vice-reitor, enfatizou que aquele momento era um marco histórico na universidade. Me arrisco a dizer que aquele momento, que este momento não só também fará parte da história da UFABC, mas de nossas memórias para sempre. E falando de memória, retomemos a sua posse há 4 anos. O professor Dácio, na ocasião, se comprometeu em empreender, juntamente com o professor Klaus, o qual também homenageio nesse momento, uma gestão democrática de discussão de ideias, avanços, crescimento e aperfeiçoamento da UFABC. Somos testemunhas desse esforço e das conquistas viabilizadas por esta gestão para a universidade. Nosso espaço se constitui pela diversidade, heterogeneidade, pluralidade e diferenças. Lidar diariamente com as especificidades de um projeto pedagógico inovador e as diversas áreas do campo do saber, assim como lidar com as singularidades daqueles que a compõem, não é tarefa simples. O professor Dácio, na qualidade de vice-reitor,
nas ocasiões que ocupou o cargo de reitor, sempre fundamentou suas ações em valores democráticos, o respeito à pessoa humana e às suas diferenças. O discernimento e a nobreza pelo cargo que ocupou permearam sua trajetória e, mesmo nos momentos mais difíceis, manteve a civilidade e a cordialidade no trato com a comunidade. Temos a certeza que tais qualidades e atitudes, além de sua relevante competência, foram significativas para que esta comunidade o acolhesse e o escolhesse para dar continuidade a esse trabalho agora como reitor. Administrar não é um ato puramente formal. Envolve seres humanos e decisões que impactam em vidas e definem destinos. Tais decisões devem ser tomadas prezando os interesses coletivos e institucionais e sempre respeitando os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. A UFABC hoje é composta por milhares de vidas. Aliás, o professor Klaus, né, disse até do número de alunos que dobrou, né, de 2014 para agora. Na realidade, uma realidade que apresenta muitas complexidades e desafios e exige muita experiência, capacidade de diálogo e mediação de conflitos. O que temos a certeza que essas prerrogativas não lhe faltarão. Embora vivamos um momento de indefinições políticas e econômicas, temos a plena convicção de que o professor Dácio e de toda a sua equipe reúnem qualidades necessárias para uma grande e profícua gestão. Em nome de toda a comunidade, a qual peço licença em representar, e principalmente em nome das mulheres que a compõem, agradecemos pelo seu trabalho à frente da vice-reitoria no quadriênio 2014-2017 e desejamos uma ótima gestão neste quadriênio que se inicia. Parabéns. Agradecemos as palavras da senhora Lídia Pansev Daniel Pereira, que neste momento procederá à entrega de uma homenagem de agradecimento ao professor Dácio Mateus por sua atuação como vice-reitor da gestão que se encerra. A placa de agradecimento entregue ao professor Dácio Mateus traz os seguintes dizeres: homenagem ao vice-reitor da Universidade Federal do ABC por sua inestimável contribuição para o desenvolvimento virtuoso e sustentável desta instituição ao longo de sua gestão. Para proferir sua fala, convidamos, neste momento, o secretário executivo substituto do Ministério da Educação, senhor Felipe Sartori Sigolo. Boa tarde a todos e a todas. Saudar de uma maneira muito especial o magnífico reitor Klaus Capelli. Foi um grande prazer trabalharmos juntos nesses últimos 2 anos. Trazer o reconhecimento e o abraço do ministro Rocieli Soares, saudar também o professor Dácio Mateus, que está assumindo aqui a Universidade Federal do ABC, universidade que a gente tem tanto orgulho no Ministério da Educação, referência para todas as demais universidades, que eu aproveito também para saudar a reitora Wanda e a reitora Soraya, que a gente nesses últimos 2 anos conviveu intensamente
E acho que essa unidade é fundamental para a gente conseguir melhores resultados e avançar na educação aqui do nosso país. Saudar também o professor Rui, do CNPEM. O Klaus já tem uma tarefa importante para contribuir com a ciência e tecnologia, com a pesquisa brasileira. A gente espera que ele cumpra essa missão com a mesma eficiência e com a mesma dedicação e paixão que foi cumprida aqui na Federal do ABC. Saudar também os demais dirigentes da rede federal, enfim, os professores, os alunos, os técnicos. Nesses últimos 2 anos, a gente teve uma gestão bastante difícil. Em 4 anos, 8 ministros, isso muda muito a gestão. Nesse ano, a gente já conseguiu liberar 70% do custeio e 40% do capital. O país vive uma situação muito complicada, mas eu acho que com essa unidade, com esse esforço que a gente está fazendo, a gente vai conseguir chegar até o final do ano no 100% de capital, de custeio e o máximo de capital possível para a gente dar continuidade nas obras, melhorar a infraestrutura e cada vez mais aparelhar essa universidade que é referência para todo o país. Saudar também o vice-prefeito de Santo André, o Luiz Zacarias, enfim, a Silvia Donini, secretária municipal de São Bernardo, de Educação. Agradecer a presença de todos vocês. Eu fiz questão de vir, reitor. Fiz questão de vir trazer o abraço, o nosso compromisso, e vamos estar juntos para avançar nas melhorias, nos desafios de toda a rede federal. Muito obrigado. É chegado o momento de se efetivar a transição entre o reitorado conduzido pelo professor doutor Klaus Capelli no período de 2014 a 2018 e a gestão que se estenderá até 2022, recém-assumida pelo novo reitor, o professor doutor Dácio Mateus. No primeiro momento desse ato, será realizada a leitura do termo que oficializa a transmissão do cargo, para que, em seguida, o mesmo seja assinado publicamente. Para proceder à leitura do termo que oficializa a transmissão do cargo de reitor ao professor doutor Dácio Mateus, convidamos ao palco, neste momento, o secretário-geral da Universidade Federal do ABC, professor doutor Daniel Pansarelli. Boa tarde a todas e a todos. Neste momento, eu, Daniel Pansarelli, secretário-geral da Universidade Federal do ABC, procederei à leitura do termo de transmissão de cargo ao novo reitor. Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2018, no piso vermelho do campus da Universidade Federal do ABC, na cidade de Santo André, o magnífico reitor da UFABC, professor doutor Klaus Werner Capelli, transmite, neste ato simbólico, o cargo de reitor desta universidade ao professor doutor Dácio Roberto Mateus, reitor eleito pelo Colégio Eleitoral após consulta paritária à comunidade universitária, nomeado pela Presidência da República e empossado pelo Ministério da Educação para exercer mandato de 4 anos, contando-se a partir do dia 1º de junho de 2018. É com imensa satisfação que convidamos o reitor da Universidade Federal do ABC, gestão 2014 e 2018, professor doutor Klaus Capelli, e o reitor da UFABC, gestão 2018-2022, professor doutor Dácio Mateus, a se posicionarem ao púlpito para procederem à assinatura do termo que oficializa a transmissão de cargo de reitor. Após a assinatura do termo, pedimos aos professores Klaus Capelli e Dácio Mateus que se dirijam ao centro do palco para o ato simbólico de
de transmissão da veste talar reitoral ao novo reitor. Após a assinatura do termo e passagem da veste talar ao novo reitor, configura-se a transmissão do cargo pela troca de lugares à mesa. Senhoras e senhores, pedimos a todos uma calorosa salva de palmas ao magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, professor doutor Dácio Mateus. Neste momento, o magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, professor doutor Dácio Mateus, dará posse ao vice-reitor, professor doutor Wagner Carvalho. Para oficializar esse momento, ambos assinam o termo de posse, que contém os seguintes dizeres. Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2018, no piso vermelho do campus da Universidade Federal do ABC, na cidade de Santo André, o magnífico reitor da UFABC, professor doutor Dácio Roberto Mateus, concede posse ao professor doutor Wagner Alves Carvalho para exercer o cargo de vice-reitor desta universidade, em mandato de 4 anos, a partir de 6 de junho de 2018. Desejamos sucesso ao vice-reitor, professor doutor Wagner Carvalho, a quem convidamos, neste momento, para proferir algumas palavras. Boa tarde a todas e todos. Em nome do professor Dácio Mateus, eu iria dizer somente Dácio, agora eu digo professor Dácio, agora magnífico, está ficando cada vez mais difícil, Dácio. Mas em nome do professor Dácio eu saúdo a todos os integrantes da mesa, saúdo a todas e todos os presentes que compõem essa comunidade gigante, não só aos nossos olhos, da Universidade Federal do ABC. Servidores e servidoras, técnicos administrativos, docentes, estagiários, os terceirizados, as terceirizadas, a todas as alunas e alunos da graduação e da pós-graduação. É uma satisfação muito grande, uma felicidade muito grande, e essa é uma palavra que eu quero usar bastante, não só hoje, mas ao longo desses 4 anos que se iniciam. É uma felicidade muito grande, né,
participar da construção dessa universidade agora com uma empreitada muito maior do que as anteriores nesta posição de vice-reitor. Eu gostaria, num primeiro momento, de agradecer ao professor Klaus, que eu tenho como um grande amigo, mas em primeiro lugar um profissional, que não olhou somente para a universidade, o seu interior. O professor Klaus finalmente o reitor Dácio foi nomeado pelo MEC. Embaixador Isso é importante dessa instituição. Levou e elevou o nome da instituição, tanto no país quanto no exterior. Nós ficamos muito gratos, professor Klaus, por toda a sua dedicação, por todos os resultados que hoje nós colhemos em função do trabalho de toda uma equipe, mas que neste momento é representada pelo nosso reitor, professor Klaus. Muito obrigado pela sua dedicação. A gestão que se inicia, eu também preciso agradecer muito ao professor Dácio. Nós tivemos ao longo, e isso não é novidade para ninguém, nós tivemos ao longo do segundo semestre do ano passado muitas atividades, muitas conversas, muitas discussões, muitas proposições, que isso também não é novidade, além de todos os is que já foram comentados. Nós fazemos questão de deixar destacados os P's de pública, plural e de ponta. E não foi somente durante a campanha, isso nos acompanha e nos acompanhará ao longo de todos os anos dessa gestão, e para o qual nós nos esforçaremos muito para que se efetive. Essa participação na gestão, num primeiro momento aqui, só citando o professor Dácio, eu vou lembrar só de um fato ao longo da campanha, viu, Dácio? Que um dia nós conversamos e aí chegamos a pensar o seguinte: puxa vida, e se ao final desse processo eleitoral aqui, por alguma razão qualquer, mesmo que remota, não vingar? Aí eu falei, se não vingar, eu vou ter ganho um amigo. Então eu te agradeço. É um grande amigo. Cadê a Silvia? Está aí? Cadê a Silvia? Prepara a churrascada, porque né, eu preciso ir lá em Santos. Muitos dirigentes estão presentes aqui, e aí os mais próximos aqui são os pró-reitores, e eu gostaria de falar, e aí em nome de todos os gestores dessa universidade, que claro, não se resume somente aos pró-reitores, mas os pró-reitores são os que estão mais próximos no dia a dia, com os quais a gente tem uma conversa muito mais direta, e agradecer muito também ao esforço que vocês têm. A Mônica está sentada sozinha aqui, mas é só nesse momento, né, Mônica? Que você está cercada por todos os demais de uma maneira muito agradável que tem sido trabalhar e que eu espero que permaneça ao longo desses 4 anos. E essa questão do agradável, eu gostaria então de voltar àquela situação do ser feliz. Por que é que nós encampamos uma tarefa tão árdua como essa, uma tarefa tão pesada como essa, e de que maneira nós conseguimos levar isso à frente? Para mim existe uma única maneira de levar isso à frente, é com alegria. Aconteceu um outro fato que eu vou lembrar brevemente, porque daqui a pouco a Mari vai mostrar o relógio para mim, né, Mari? Brevemente, que foi assim, um dia eu estava vindo até a reitoria, mas ainda há cerca de uns 2 anos atrás, para uma conversa com então o professor Klaus, e chegando à reitoria, antes de chegar na reitoria, um colega nosso, um servidor, eu fui cumprimentá-lo e sorrindo, que eu acho que é uma maneira natural que eu tento fazer a todo momento. E ele me disse, pô, mas por que toda vez que eu encontro com você, você está dando risada? Eu falei, não, eu não estou dando risada, eu estou sorrindo. E é sorrindo que a gente faz as coisas acontecerem, né? Sorrir não significa falta de responsabilidade, não significa falta de dedicação, não significa falta de compromisso. Pelo contrário,
sorrir é o momento, é a situação mais adequada de se mostrar que nós estamos ali de vontade própria, de desejo de fazer construir, de desejo de fazer com que a universidade se mantenha numa situação de progresso tão grande como nós temos visto nos últimos anos. E é com essa razão e com esta situação que eu quero continuar ao longo dos 4 anos, sorrindo, tratando bem, tratando com educação, tratando com respeito a toda essa comunidade que merece ser tratada assim. Para poder finalizar, eu gostaria de ler, porque eu não tenho capacidade de escrever uma coisa como essa aqui, eu gostaria de ler um texto para vocês que talvez represente um pouco do que eu estou dizendo dessa situação da felicidade. 5 minutinhos só, hein? Não me olha feio, não. É o seguinte: você pode ter defeitos, ser ansioso e viver algumas vezes irritado, mas não esqueça que a sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode impedir que ela vá em declínio. Gostaria que lembrasse que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, uma estrada sem acidentes, trabalho sem cansaço, relações sem decepções. Ser feliz é achar a força na simplicidade, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor na discórdia. Ser feliz não é só apreciar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza. Não é só celebrar os sucessos, mas aprender lições com os fracassos. Não é só sentir-se feliz com os aplausos, mas ser feliz no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões, períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista para aqueles que conseguem viajar para dentro de si mesmos. Quem escreveu essas palavras foi um senhor de 81 anos, argentino, de nome Jorge Mário Bergoglio, a quem eu respeito muito. E com essas palavras eu gostaria de agradecer a presença de todos, esperar continuar contando com todo o apoio, com toda a dedicação e com todo o respeito que a nossa universidade merece e que faz e continuará fazendo por merecer. Agradeço muito a presença de todos e agora, em particular, a minha família, que sem ela eu também não conseguiria. Então, Flávia, muito obrigado. Júlia, Vinícius, amo todos vocês. Muito obrigado. Neste momento, assistiremos a um vídeo que conta com a participação de integrantes da nossa comunidade universitária e celebra este importante momento.
É com grande satisfação que, neste momento, apresentaremos os nomes dos dirigentes indicados a conduzirem as pró-reitorias na atual gestão. Solicitamos gentilmente que os aplausos ocorram somente ao término da leitura dos nomes. Pró-reitoria de graduação, Prograde, Paula Tiba e Vânia Trombini. Pró-reitoria de pós-graduação, Pró-PG, Charles Moff e João Paulo Góes. Pró-reitoria de pesquisa, PROPES, Sônia Malmonge e Rodrigo Cunha. Pró-reitoria de extensão e cultura, Leonardo Stail e Evonir Albrecht. Pró-reitoria de administração, PROAD, Sara Alvarez e Simone Pelizon. Pró-reitoria de assuntos comunitários e políticas afirmativas, PROAP, Acácio Santos e Tatiana Ferreira. Pró-reitoria de planejamento e desenvolvimento institucional, PROPLAD, Mônica Schroeder e Leonel Miranda. Neste momento, pedimos às pró-reitoras e pró-reitores que se levantem para receber uma calorosa salva de palmas do nosso público. É com imensa honra que chamamos para proferir seu primeiro discurso frente à reitoria e a fala de encerramento oficial desta solenidade, o magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, professor doutor Dácio Mateus. Boa noite a todas e a todos. É muito bom ter alguns minutos de paz para celebrar. Amanhã é trabalho. Quero inicialmente cumprimentar o nosso magnífico reitor da UFABC, professor Klaus Capelli, com quem eu tive o prazer e a honra de dividir a reitoria na condição de vice-reitor, na gestão que se findou. Em nome de quem eu saúdo os ex-reitores da UFABC, professor Hermano, professor Bevilacqua, professor Fázio e professor Waldman, e a todos os membros da equipe de dirigentes do período de 2014 e 2018, aqueles que contribuíram para o bom andamento da mesma. Saúdo o excelentíssimo secretário executivo do Ministério da Educação, senhor Felipe Sartori Sigolo, em nome de quem eu quero cumprimentar todas as autoridades e os representantes do Poder Executivo Federal aqui presentes. Cumprimento e agradeço a presença do excelentíssimo senhor Luiz Zacarias, nosso vice-prefeito do município de Santo André, representando aqui o prefeito municipal, o nosso município sede, em nome de quem eu cumprimento os demais prefeitos, representantes das prefeituras municipais presentes, bem como todas as autoridades políticas do Executivo e Legislativo Municipal, Estadual e Federal. Quero cumprimentar as magníficas reitoras, professora Soraya Smiley, da Universidade Federal de São Paulo, e a professora Wanda Hoffmann, da Universidade Federal de São Carlos, nossas co-irmãs no estado de São Paulo, em nome de quem eu aproveito para cumprimentar as demais reitoras e reitores e representantes das universidades paulistas e das universidades federais
que nos prestigiam nesse evento. Saúdo também o nosso vice-reitor empossado, o professor Wagner Carvalho, que aceitou o desafio de dividir conosco o próximo reitorado. E aproveito para saudar em seu nome todas as nossas pró-reitoras e pró-reitores, respectivos adjuntos e demais membros da atual equipe de dirigentes. Cumprimento os diretores e as vice-diretoras dos nossos centros de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, de Matemática, Computação e Cognição e de Ciências Naturais e Humanas, bem como as presidentas das entidades de representação dos docentes, dos técnicos administrativos e educacionais e dos discentes da UFABC, ADUF-ABC, SINTUF-ABC e DCE, em nome dos quais eu saúdo todo o corpo docente da casa, os técnicos administrativos e educacionais, os trabalhadores e as trabalhadoras terceirizadas, os alunos e as alunas e o conjunto de entidades e coletivos estudantis. Agradeço a presença e saudamos o professor doutor Oswaldo Luiz Alves, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, aqui representando o seu presidente, em nome de quem quero saudar todos os representantes das entidades científicas e de fomento à pesquisa científica e tecnológica. Por fim, e não menos importante, saúdo a todas e todos os membros da comunidade do ABC Paulista, representantes das indústrias, do comércio, das organizações não governamentais, dos movimentos sociais, visitantes, familiares e demais convidados. A missão declarada da UFABC é promover o avanço do conhecimento através de ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo como fundamentos básicos a interdisciplinaridade, a excelência e a inclusão social. O reconhecimento que a UFABC já vem alcançando ao nível nacional e internacional, com os seus quase 12 anos de idade, nos permite afirmar que é possível construir uma universidade nova, pública, gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada, entendendo o ensino superior como um direito fundamental e um dever do Estado, e não uma mercadoria. Para tanto, temos o desafio de superar a falsa dicotomia que opõe a inserção regional da UFABC e sua pretensão de ser uma universidade de referência no panorama nacional e internacional. A região abriga indústrias e serviços importantes, os quais demandam por inovação tecnológica, ao mesmo tempo que convive com graves problemas sociais e ambientais, como a pobreza, a desigualdade, a violência e a intolerância, a poluição, a escassez hídrica e as mudanças climáticas, que, guardadas as suas peculiaridades, são todas questões que ocupam as agendas científicas de grande parte do país e do mundo. Responder a estas e outras questões em diálogo com os setores produtivos, os poderes públicos locais e regionais e com as comunidades, sem abrir mão da autonomia e do rigor acadêmico e promovendo o diálogo dos saberes, tem sido e deve ser a nossa importante contribuição para a ciência, para a produção do conhecimento e para a formação de quadros profissionais altamente qualificados. Por outro lado, ao nos voltarmos para as fronteiras do conhecimento, produzindo ciência e formando quadros de ponta, podemos gerar novas demandas sociais em áreas ainda não conhecidas regionalmente e assim atrair iniciativas que possam trazer inovações para a sociedade regional. Eu citaria aqui um poeta e artista brasileiro, lembrando que o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Grande parte do que temos feito até aqui é fruto de um projeto pedagógico inovador, inspirado pelos fundadores, nos documentos da Academia Brasileira de Ciências,
que ecoa parte das propostas da reforma do ensino superior de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, que foram abortadas na década de 60. Projeto este reforçado pela contratação de um corpo docente de doutores e doutoras em regime de dedicação exclusiva ao ensino, à pesquisa e à extensão, apoiados por técnicos altamente qualificados. Os bacharéis e as licenciaturas interdisciplinares nos permitem vislumbrar maior democratização e, quiçá, a universalização do acesso ao ensino superior, com maior mobilidade acadêmica nacional e internacional na fase da profissionalização ou especialização, que se define em tempo mais adequado a partir das experiências vivenciadas pelos estudantes. No entanto, precisamos seguir inovando. São nas nossas práticas pedagógicas que, em muitos casos, reproduzem práticas tradicionais onde a informação enciclopédica do professor se contrapõe à participação ativa do discente na construção de seu conhecimento. Precisamos promover espaços de interação dos docentes, técnicos de assuntos educacionais e administrativos e os discentes para a inovação pedagógica e no uso de tecnologias educacionais e na produção de cultura e conhecimento. A UFABC tem sido inovadora desde sua criação. Também em suas iniciativas de inclusão social em massa, pelo menos 50% das vagas de egressos de escolas públicas, de pretos, pardos e indígenas, além das pessoas com deficiência, antecipando o que viria a se tornar uma obrigação legal nas universidades federais. As políticas afirmativas de reserva de vagas têm mudado a fisionomia da universidade pública brasileira, e a UFABC, como outras, tem demonstrado que isso é possível com a manutenção, se não com o aumento da qualidade. A garantia de um ambiente plural e diverso, onde as pessoas de diferentes origens sociais, raças, orientações sexuais, políticas e religiosas e deficiências possam conviver e construir conhecimento para muito além de se tolerar. É o desafio maior da universidade hoje, em especial tendo um ambiente externo pautado pela divisão e pela intolerância. As políticas afirmativas demandam ações que garantam a permanência além do acesso. Tais ações demandam recursos para as políticas de moradia, alimentação, transporte, acesso à cultura e ao lazer, além de apoio didático e psicopedagógico. Em que pese todo o crescimento físico da UFABC, já ressaltado pelo nosso reitor Klaus, em termos de infraestrutura, pessoal e alunos, estamos ainda em fase de consolidação. E precisamos também garantir o plano de desenvolvimento institucional, as condições de trabalho do corpo docente e técnico, as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Passamos, nos últimos 4 anos, pelo período de maior dificuldade orçamentária e financeira da UFABC, como já citados, e como grande parte das instituições outras que também sofreram as mesmas questões. Não apenas pela diminuição vertiginosa dos recursos, mas também e principalmente, talvez, pelo quadro de incerteza que gera a dificuldade e a impossibilidade de se planejar. Nesses momentos, a transparência nas informações e o diálogo franco acerca das dificuldades e das escolhas que temos que fazer têm sido e continuarão a ser cada vez mais parte da estratégia de identificação das dificuldades e formas de superá-las, mesmo que revisitando metas e alterando a velocidade para essa consolidação, mas não a direção. Diversificar as fontes de financiamento, sem abrir mão das obrigações do Estado na manutenção do ensino superior, deve ser uma estratégia. No entanto, recolocar a educação e a ciência e tecnologia, inclusive a educação superior, na escala de prioridades dos gastos públicos, entendendo-se como investimento necessário para o desenvolvimento do país, faz-se premente, sob pena de comprometer
as presentes e futuras gerações num projeto insustentável. Temos grande responsabilidade à nossa frente, diante do futuro ainda incerto. Contamos, contudo, com uma comunidade acadêmica que amadurece a passos largos e que, mesmo no momento de transição alongada da reitoria, soube esperar sem se imobilizar, se posicionando em favor do processo democrático e do respeito à escolha da maioria da comunidade acadêmica e da autonomia universitária, motivo desta solenidade. Quero agradecer a todas e a todos que, desde o período de transição até a consolidação da nossa posse, vêm colaborando para o desenvolvimento da UFABC, que é o nosso objetivo maior. Aos meus amigos, aos meus familiares, em especial a Silvia, a Marina, o Rafael, o Pedro, a Mariana e o neto Juca, que vai vir, todo o meu carinho e a minha gratidão. Que a UFABC seja o espaço de construção de uma nova universidade brasileira. Obrigado. Eu, Dácio Roberto Mateus, na qualidade de reitor da Universidade Federal do ABC, declaro encerrada essa sessão solene de transmissão do cargo de reitor e posse do vice-reitor da UFABC. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e todas.